se emancipará do regime social baseado na propriedade individual, porque o estado de evolução espiritual alcançado pelo ser obrigará a aperfeiçoar-se, segundo o princípio espírita da lei de igualdade. E este estado de evolução fará que os homens percebam o mundo e os bens econômicos unicamente como objetos de encarnação. Em resumo, podemos afirmar que a comunidade socialista não é o resultado de um sistema imposto por um processo político, mas uma realidade social dependente da evolução avançada do homem. É, pois, o fruto do progresso, tanto externo como interno, da humanidade. Por isso, Kardec dizia que os sistemas sociais variam com a evolução dos espíritos. Sustentar, portanto, um regime social que esteja em pugna com a evolução espiritual, é colocar-se em oposição à própria lei de progresso. A esse respeito, escreveu Kardec, a aspiração do homem para uma ordem de coisas melhor que a atual é um indício certo da possibilidade de que chegará a ela. Cabe, pois, aos homens amantes do progresso, ativar este movimento pelo estudo e a prática dos meios que se julguem mais eficazes. Se a filosofia espírita não abranger o estudo das questões sociais, o homem marxista terá sempre maior vantagem sobre o homem kardecista, porque o tema da luta de classes é a grande realidade individual e coletiva dos tempos modernos. Como temos visto, o espiritismo não é individualista, pelo contrário, abarca por igual a face pessoal e social do homem. Contudo, esta integralidade da filosofia espírita tem sido, pode-se dizer, postergada, por receio de cair no político. Muito se tem falado do espiritismo, quase sempre como de um comércio entre vivos e mortos, tem-se dado preferência aos seus fenômenos, em detrimento de sua doutrina espiritual e filosófica, que constitui um verdadeiro humanismo revolucionário e abrange tanto o homem físico, o social, como o homem moral, o espiritual, segundo o sentir esclarecido de Allan Kardec. Louis Fourcade, notável espírita francês, em uma carta dirigida de Paris à revista La Idea, referindo-se ao sentido social da filosofia espírita, dizia o seguinte: por não haver militado no domínio social, o espiritismo francês é insuficientemente conhecido das massas. Tem atraído para si uma desconfiança inexplicável, mesmo no mundo intelectual, da parte de alguns cérebros lúcidos e orgulhosos de seu conhecimento. Atraiu um desprezo cínico e sistemático que, alentado pelo clero, tem conseguido reduzi-lo e circunscrevê-lo a simples reuniões de associações timoratas, onde frequentemente degenera em corrupção e charlatanismo, ou tráfico mercenário. Enquanto fizermos do espiritismo uma questão de médiuns, provas e experiências, não sairemos do estreito círculo em que o têm encerrado psiquistas de toda a espécie. Kardec apresentou a filosofia espírita com um caráter absolutamente diferente daquele que lhe deram os registradores de fenômenos. Ela encarna, como se sabe, uma nova visão espiritual do homem e do universo, apresentando-se como uma sociologia espiritualista, tanto do homem físico como do homem moral. O espiritismo, segundo Kardec, é a restauração dos valores essenciais do cristianismo e o instrumento filosófico e religioso destinado a dar forma a um novo tipo de sociedade humana. Consequentemente, a filosofia espírita deverá socializar-se, se quisermos que avance ao lado do progresso, sem ser ultrapassada em sua militância pelas novas ideias. A alma dos tempos modernos está eivada de transformações gerais. Se queremos impulsionar o progresso dos homens, teremos de penetrar no social, onde pulsa o coração das realizações futuras. Não nos esqueçamos de que é nas massas que estão encarnados os tristes e deserdados. Foi nessa perspectiva que Kardec viu o sentido social do espiritismo, a ponto de chegar a sustentar que a eles, mais que aos felizes da terra, que se dirige o seu ideal religioso ou de redenção humana. A mensagem que o Espiritismo proclama é a mesma que se ouviu há 20 séculos no Sermão da Montanha, encarnando-se outra vez na história, conforme for anunciado,
através da divina presença do Espírito da Verdade. Capítulo 4. A filosofia científica de Gustave Gelée. O fenômeno mediúnico e metapsíquico permitirá à ciência antropológica um novo e amplo enfoque da existência do homem e do universo. A teoria do paralelismo psicofisiológico, como já se assinalou, acha-se em plena desvalorização, diante dos fatos obtidos, especialmente os casos de fisiologia supranormal, situados por Gelée dentro dos cânones da ciência universitária. Este grande cientista e filósofo foi um dos estudiosos mais apaixonados da metapsíquica. Sua intuição não ficou na periferia dos fenômenos, mas penetrou em seus estratos subjetivos, para mais tarde, sobre a base de fatos inegáveis, apresentar uma filosofia metafísica idealista, como confirmação da doutrina espírita e de seus postulados referentes à lei palingenésica. Em seu livro, Do Inconsciente ao Consciente, Gelée fez uma crítica geral do conhecimento e dos sistemas naturalistas mais conhecidos, para, a seguir, penetrar nos problemas mais importantes do ser, fundamentando assim uma importante teoria sobre o espírito e a existência. Ao estudar o inconsciente, realiza um trabalho científico e filosófico que lhe permite estabelecer uma notável teoria metapsíquica e espírita, referente ao homem e ao universo. Assinala que o estudo do inconsciente, até a época moderna, desenvolve-se sobre bases intuitivas e metafísicas, e por isso mesmo encontra-se emaranhado de obscuridades e contradições. Mas acrescenta que esse estudo, ao entrar nos domínios da filosofia científica, permitiu a fusão do gênio oriental com o gênio ocidental, construindo-se assim a base e o arcabouço de um ideal filosófico e científico capaz de abranger todas as aspirações e todos os ideais humanos. Reconhece em Schopenhauer o mérito de haver sido o primeiro a relacionar a filosofia com os fatos, ao conceber o mundo como vontade e representação, e faz ao mesmo tempo uma profunda análise do pessimismo do filósofo alemão. A este respeito, acentua que o sistema pessimista de Schopenhauer não somente foi a consequência de suas premissas filosóficas, mas que também se deve, muito especialmente, à sua visão da vida. Esta visão, escreveu Gelée, inspira-lhe imensa piedade pelos animais, que, quando não se devoram reciprocamente, sofrem todas as misérias, no inferno em que os homens são os demônios. Piedade pelos homens, que o desejo de viver conduz apenas de dores só compensadas por alguns gozos muito espaçados e, por fim, baseados na ilusão. Mas a estas amargas considerações, oporá Gelée sua magnífica concepção da evolução palingenésica, pela qual os seres, do inconsciente, realizarão a soberana consciência, a soberana justiça e o soberano bem. Como veremos, nem o marxismo nem o materialismo dialético, sobre o qual aquele se funda, nem o existencialismo ateu, foram capazes de apresentar uma visão ideológica que permita chegar a uma conclusão tão reconfortante para a alma humana, não obstante o gênio filosófico que a inspira, como a que oferece a filosofia palingenésica de Gelée, com os mesmos fundamentos metafísicos e morais da filosofia espírita. Ele, que teve a oportunidade de ver, com fé apostólica, as mais vivas realidades espirituais e biológicas da metapsíquica, consolidou, para o bem das gerações futuras, um esboço de idealismo filosófico, sobre o qual se poderia dizer: se este idealismo não for verdadeiro, a espécie humana jamais terá salvação, estando a alma do homem irremediavelmente destinada a perecer entre as sombras da morte e do nada. Com a sua teoria sobre o indivíduo e a evolução, Gustave Gelée começou seu trabalho filosófico, mas sempre com a maior cautela. Por isso nos diz: deixaremos de lado, sistematicamente, tudo que seja pura metafísica, os temas de Deus, do infinito, do absoluto, do princípio e do fim, da natureza essencial das coisas, etc.
só enfrentaremos o que é possível saber e compreender sobre o destino do mundo e sobre o destino individual, segundo o grau de capacidade, a um tempo intuitivo e intelectual, que nos permite a realização evolutiva atual. É evidente, acrescentava, que isto é pouco, relativamente, entretanto, é muito mais do que ensina a filosofia clássica. Mas, este sacrifício, ao qual se submetia Gelei, permite, dizia, evitar todas as vãs discussões especulativas, todas as fórmulas estéreis, todos os sistemas contraditórios, onde tem naufragado, umas após outras, as mais preclaras inteligências, e que já não têm atualmente mais do que um interesse histórico ou artístico. Para este sábio metapsiquista e espírito, os dois postulados primordiais da filosofia, expostos magistralmente em seu citado livro, são os seguintes. Primeiro, o que há de essencial no universo e no indivíduo é o dinamopsiquismo único, a princípio inconsciente, mas tendo em si todas as potencialidades. As aparências diversas e inumeráveis das coisas são apenas as suas representações. Segundo, o dinamopsiquismo essencial e criador passa, pela evolução, do inconsciente ao consciente. Como podemos ver, a concepção do homem e do universo, segundo o pensamento de Gelei, talvez seja a verdadeira ou, pelo menos, está assentada sobre um seguro cálculo de probabilidades. A observação dos fenômenos metapsíquicos permitiu-lhe penetrar a verdadeira natureza do ser e das coisas, assim como a queda de uma maçã permitiu a Newton descobrir os segredos da lei de gravidade. As aparências da matéria se desfizeram. Com a realidade metapsíquica, o homem surge em sua origem essencial, o que nos demonstra que o ser humano é apenas uma representação transitória, durante o período que dura sua existência material, numa palavra, uma materialização psíquica e espiritual. E esta tese não é inverossímil, se levarmos em conta que a ciência trata agora da materialização e desmaterialização da energia, assim como a metapsíquica nos indica a materialização e desmaterialização de forças supranormais. Quanta verdade e certeza havia em Gelei, se pensarmos nos progressos da física moderna, quando declarava, fomos obrigados a concluir que a forma não é mais do que uma ilusão temporal. Ao que acrescentava o seguinte, os órgãos e os tecidos não têm verdadeiras determinações específicas, todos os órgãos e tecidos, assim como nasceram de uma célula primordial única, a célula máter, podem voltar, no curso da vida, a essa substância primordial única, que, seguidamente, poderá organizar-se em novas formas e construir, temporariamente, órgãos ou tecidos diferentes e distintos. Penetrou assim no conhecimento da teoria da unidade substancial, ao referir-se ao corpo, do qual disse. Em uma palavra, tivemos que nos render à evidência de que o complexo orgânico, o corpo, não tem nem qualidades definitivas e absolutas, nem especificidade própria. Por sua origem, por seu desenvolvimento, por suas metamorfoses embrionárias e pós-embrionárias, por seu funcionamento normal, como por suas possibilidades chamadas supranormais, pela conservação da forma habitual, como pelas desmaterializações e rematerializações metapsíquicas, este organismo se resolve num dinamismo superior que o condiciona. O complexo orgânico se nos apresenta, não como um indivíduo completo, mas como um produto ideoplástico do que há de essencial no indivíduo, um dinamopsiquismo que o condiciona, e que é o todo. Em termos filosóficos, o organismo não é o indivíduo, mas a representação do indivíduo. A concepção materialista, que ensinava a ser o indivíduo e o organismo, que encerrava em si todas as manifestações da atividade individual, encontrou na concepção metapsíquica e espírita de Gelei uma nova explicação, que nos faz ver o homem e todos os seres como dinamopsiquismos essenciais, indestrutíveis, eternos, que, por representações sucessivas,
avançando do inconsciente ao consciente mediante a evolução palingenésica. O sábio francês resumia essa doutrina da seguinte maneira: tudo ocorre como se o dinamopsiquismo essencial se objetivasse para criar o indivíduo, não em uma representação única, o organismo, mas em uma série de representações hierarquizadas, que se condicionam umas às outras. Seguindo o fio de seu pensamento filosófico, vê-se que Gelei continuou analisando a constituição do ser, segundo os princípios da nova ideia. Considerou-o como um dinamopsiquismo essencial, em contraposição à psicologia clássica, que o considera como a soma de estados de consciência, e que o consciente e o inconsciente se interpenetram para condicionar-se reciprocamente. Conceituou, sempre apoiado nos fatos, que o dinamopsiquismo inconsciente ou subconsciente tende, pela evolução, a converter-se em dinamopsiquismo consciente. Por isso é que todas as aquisições conscientes são assimiladas e convertidas em faculdades do espírito. Dessa maneira, o ser se desenvolve, ou se manifesta, e adquire, fixando-as, as novas faculdades do sentir, do conhecer e do saber. O progresso espiritual e psicológico resume-se, portanto, na conversão dos conhecimentos em faculdades, o que a filosofia espírita denomina a evolução palingenésica. O ser alcança, pela experiência científica e pela indução filosófica, a síntese do indivíduo, que, como essência manifestante que é, objetiva sem representações hierárquicas, que se condicionam reciprocamente, e que, segundo os conhecimentos metapsíquicos atuais, são o mental, o dinamismo vital, a substância orgânica única. Consequentemente, mostrou-nos que os fatos psicológicos, em psicologia clássica, são ainda um puro mistério, resultam, para a parapsicologia, de estados anormais, que têm pontos de contato inevitáveis e recíprocas relações, que se interpenetram frequentemente. A evolução universal era, para Gelei, como já sabemos, a passagem do inconsciente ao consciente no universo. Concebeu o cosmos como um dinamopsiquismo essencial, e também como representação. Da mesma maneira que o indivíduo, escreveu, o universo deve conceber-se como representação temporária e como dinamopsiquismo essencial e real. Do mesmo modo que o organismo do indivíduo é apenas o produto ideoplástico de um dinamopsiquismo essencial, assim o universo se apresenta como a formidável materialização da potencialidade criadora. Dentro deste princípio, a evolução é a aquisição da consciência, tanto no microcosmo como no macrocosmo. Por isso explicou Gelei que as faculdades evolutivas, que no transformismo clássico não têm um esclarecimento racional, tornam-se compreensíveis quando vemos que o mais pode sair do menos, desde que a imanência criadora, que está na própria essência das coisas, possui todas as capacidades potenciais de realização. Em resumo, proclamou que a evolução coletiva, como a evolução individual, pode resumir-se nesta fórmula: passagem do inconsciente ao consciente. Para corroborar esta concepção, escreveu Gelei: no indivíduo, o ser aparente, submetido ao nascimento e à morte, limitado em suas capacidades, efêmero em sua duração, não é o ser real, não é senão uma representação ilusória, atenuada e fragmentária. O ser real, aprendendo pouco a pouco a conhecer-se a si mesmo e a conhecer o universo, é a centelha divina a caminho de realizar a sua divindade, infinita em suas potencialidades, criadora e eterna. No universo manifestado, as diferentes aparências das coisas não são mais do que a representação ilusória, atenuada e restrita, da unidade divina, realizando-se numa evolução indefinida. A constituição dos mundos e dos indivíduos, dizia, não é, também, senão a realização progressiva da consciência eterna, pela multiplicidade progressiva de criações temporárias ou de objetivações. É neste ponto que o gênio filosófico de Gelei atinge o coroamento do seu idealismo metapsíquico,
o qual, segundo René Sudre, constituía um ensinamento superior do Espiritismo. Sem exaltadas declamações, já que frente ao materialismo resultariam estéreis, refutou o grito lacerante de pessimismo que lançava um grande príncipe árabe do século X, no reinado que marcou o apogeu do Califado de Córdoba. Em que consiste esta existência? Perguntava o príncipe a si mesmo. Em trabalhar um quarto de século para adquirir os meios de vida, em lutar outro quarto de século em incessantes sobressaltos, para que estes meios produzam um rendimento suficiente, e depois morrer, sem saber, na verdade, por que vivemos, respondeu-lhe o seu próprio sentido pessimista da vida. Quantas dores e tristezas, anotou Gelei, sobressaltos e temores, durante o pequeno quarto de século em que o homem desfruta de suas aquisições. Juventude efêmera, com as suas ilusões perdidas, vida empregada em preparar-se para viver, esperanças sempre falidas e sempre ressurgindo, algumas flores recolhidas à beira do caminho, quase sempre murchecidas ao toque das mãos, alguns instantes de repouso e em seguida a marcha apressada que recomeça. Naufrágios pessoais, naufrágios familiares, trabalho rude e descanso, temores, desilusões e decepções. Isso é ocorrente para o comum dos mortais. Para aqueles que têm um ideal, é pior ainda, alguns destinos em busca da ilusão, e inauditos esforços para alcançá-la. Esta é a vida humana, do ponto de vista do existencialismo ateu e do materialismo histórico, sobre o qual se funda a concepção marxista. Ante esta concepção sombria do mundo, Gelei analisa o conceito otimista daquelas escolas que dizem poder se esperar uma era de menos dores, menos miséria e menos enfermidades. Em uma palavra, em vez de uma noite escura de infortúnios e sofrimentos, iluminada apenas por alguns raios de gozo efêmeros, devemos esperar, segundo essas escolas, uma aurora de bem-estar, em que as sombras da dor farão apenas ressaltar melhor a sua refulgente harmonia e beleza. A este falso otimismo da vida, Gustave Gelei responde da seguinte maneira. Sim, podemos esperar tudo isso. Mas essa humanidade, chegando a gozar desse ideal, verá o seu triunfo e a sua felicidade erguerem-se sobre a hecatombe das gerações passadas, isto é, desfrutará de uma felicidade que os homens não terão merecido, do mesmo modo que os seus antepassados não mereceram as suas misérias. Há nesta concepção, acrescentava, uma tão grande injustiça que basta por si só para acarretar irresistivelmente o mais cruel pessimismo filosófico. Ao contrário, para que a visão mude, para que o pensamento das misérias humanas e da morte se despoje de seu caráter sombrio e de sua aparência maldita, é preciso a ideia e o ensinamento da doutrina palingenésica. Então, tudo se esclarece. Dizia Gelei, os túmulos deixam de ser túmulos, são asilos passageiros para o fim da jornada. E continuava, assim como desaparece, com a ideia palingenésica, o caráter fúnebre da morte, assim também desmorona o monumento da injustiça, edificado pelo evolucionismo clássico. E não há, na evolução, sacrificados nem privilegiados. Todos os esforços individuais e coletivos, todos os sofrimentos e amarguras terão acabado na realização da justiça e na preparação do bem, mas o bem e a justiça para todos, porque todos teremos contribuído para isso. E antepondo-se às falsas interpretações dos fenômenos metapsíquicos, como se falasse ao mais puro da espécie, disse: não, a essência una, seja qual for o nome que se lhe dê, criadora das representações sem números, não acaba se materializando nessa vã fantasmagoria de mundos, de formas e de seres sem passado e sem futuro, representações absurdas, mundos sem coerências, de obscuridades ou de loucura, vãos fantasmas desvanecidos quase ao mesmo tempo que criados, e desvanecidos sem deixar rastro. Não, a essência una não acaba, com maior razão, criando mundos de dor,
para que sirvam de marco ao sofrimento universal imerecido, inútil e infecundo. As representações fugitivas, acrescentava, não são nem incoerentes nem desventuradas. Graças a elas e por elas, a essência única, a única realidade chega paulatinamente, por inumeráveis experiências, a conhecer-se pouco a pouco a si mesma, individual e coletivamente, nas partes e no todo. As representações, compreendidas finalmente, revelam uma soberana harmonia. Delas se depreende o fim supremo, a finalidade verdadeiramente divina. A harmonia é o acordo imanente de umas com as outras, a estreita solidariedade das parcelas individualizadas do princípio único e sua união irrefragável no todo. O objeto é a aquisição da consciência, o passo indefinido do inconsciente ao consciente. E é assim que se desenvolvem todas as potencialidades, sendo a realização a evolução, da soberana inteligência, da soberana justiça e do supremo bem. O que nos parece estranho e incompreensível é a cultura filosófica continuar ignorando a teoria do dinamopsiquismo, exposta sobre bases experimentais por Gustave Geley, em seu livro Do Inconsciente ao Consciente. Esta obra, que deveria ser o fundamento da nova filosofia idealista, permanece quase esquecida ao lado do Tratado de Metapsíquica, de Charles Richet. Não reparam os pensadores que é nos princípios ali expostos que se encontra a autêntica raiz do pensamento metafísico. Se a filosofia se detivesse por um instante no pensamento metapsíquico de Geley, acharia mais sólida base para realizar um novo e firme trabalho filosófico. Acreditamos que, com a filosofia idealista da metapsíquica, a filosofia passará, a bem do conhecimento, da filosofia à teosofia, isto é, de uma ciência naturalista a uma ciência cósmica e espiritualista. Tinha muita razão o Dr. J. B. Rini ao reclamar a colaboração dos filósofos nos problemas levantados pela parapsicologia. A teosofia é o mais perfeito saber que pode orientar o homem, através de seus sentidos mediúnicos e espirituais. O ser humano possui duas formas de compreender a verdade. Uma, a objetiva, outra, a subjetiva. Disto se conclui que o saber não é uma questão somente física ou sensorial, é também uma problemática psíquica e intuitiva. O homem compreende e conhece o mundo pelas vias da razão e do seu contato com o mundo material, mas pode compreendê-lo e reconhecê-lo também por meio do espírito, isto é, por vias extrasensoriais, tal como o confirmaram a parapsicologia e a metapsíquica. A possibilidade de um conhecimento místico do mundo é uma justa aspiração e um direito legítimo do homem. Penetrar os recessos da natureza é talvez descobrir a própria alma das coisas. Isto constituiria uma teosofia do conhecimento e não somente uma filosofia. Além disso, significaria descobrir o segredo oculto das existências, o desvelar poético das idades, conhecer o enigma das aventuras, lendas e heroísmos do homem, na certeza de que tudo vive, existe e se relaciona, através do grande curso e recurso das almas. Capítulo V. Significado espírita do materialismo dialético. Nos tempos atuais, o materialismo dialético se encontra no auge, devido a considerar-se o seu método de conhecimento como um novo instrumento filosófico com o qual se pode interpretar a realidade histórica, e porque pode determinar uma transformação social que redunde num tipo de sociedade nova. Segundo seus princípios, o homem deixa de ser uma entidade que conduz a marcha dos fenômenos sociais, para converter-se numa máquina manejada pelas forças exteriores. Deste modo, a matéria é que tem preeminência sobre o espírito, convertendo-se o ser numa representação fisioquímica. Esquecemos assim que o indivíduo possui uma realidade metapsíquica, que supera em todos os sentidos o seu mundo corporal. Na dialética de Hegel, os fenômenos materiais são apenas objetivações da ideia, e o mundo subjetivo se desenvolve por uma lei de contradições que se opera através de uma tese, uma antítese e uma síntese.
Penetrando na filosofia dialética de Hegel, compreenderemos, com assombro, que ela está baseada no mesmo processo da filosofia palingenésica do Espiritismo. Gustave Gelei, referindo-se a Hegel, disse: na filosofia de Hegel encontram-se nitidamente as ideias de evolução e involução. O absoluto, que não é mais do que um ideal puro, sem realidade alguma, desenvolve-se para chegar à plena consciência de si mesmo. Isto origina a evolução, que Hegel chama o porvir. O desenvolvimento opera-se em 3 fases ou tempos. Primeiro, estado de pura virtualidade, chamado por Hegel, tese. Segundo, delimitação e divisão, isto é, a antítese. Terceiro, desaparecimento das delimitações e a identificação dos contrários, numa síntese superior. Esta síntese, às vezes, converte-se logo no ponto de partida de um movimento análogo, que se repete até o infinito. Tese, antítese e síntese reaparecem constantemente, em todos os momentos do desenvolvimento do ser. Em sua evolução, o ser realiza todos os progressos e chega, deste modo, à plena consciência de si mesmo. A exata interpretação que Gelei faz de Hegel leva-nos a supor um grande porvir para a função ideológica que desenvolverá a palingenesia dialética. Hegel escreveu sua Fenomenologia do Espírito afastando-se de todo dogma. Gelei, em plena atualidade, fez outro tanto com seu extraordinário livro do inconsciente ao consciente. Assim, para Gelei, o absoluto de Hegel se chama dinamopsiquismo, e evolui do inconsciente ao consciente, de maneira que o espírito absoluto do filósofo alemão e o dinamopsiquismo do metapsiquista francês se nos apresentam como uma mesma entidade metafísica, cujas 3 fases de tese, antítese e síntese da dialética concordam com a trilogia espírita de nascer, morrer e renascer. Como poderemos ver, o nascimento corresponderia à tese, a morte à antítese e o renascimento à síntese. Marx inverteu, como sabemos, o sentido original da dialética, acreditando demonstrar dessa maneira que o mundo material é que determina a realidade espiritual. Contudo, os fenômenos metapsíquicos dão razão à interpretação dialética de Hegel, demonstrando que por trás de todo fenômeno material oculta-se um ser teleológico, que revela uma presença inteligente e espiritual. Os fenômenos de materializações e desmaterializações julgam o materialismo dialético de maneira terminante. Pois se o espírito absoluto de Hegel e o dinamopsiquismo de Gelei, em circunstâncias especiais, materializam-se e desmaterializam-se, isso demonstra que a realidade material não é a que impulsiona o processo histórico, mas sim a ideia ou realidade espiritual. Chegamos assim à conclusão de que o determinismo histórico está movimentado por uma causalidade espiritual, cujo motor psíquico é a parte fundamental do ser. Tratamos, em seguida, de interpretar a lei materialista dialética de negação da negação, que, segundo a filosofia espírita, corresponde ao processo de evolução da involução. Com efeito, quando o materialismo dialético afirma que as coisas são processos materiais, que se transformam e se desenvolvem, não faz outra coisa senão mostrar-nos um processo dialético espiritual, porque, se as coisas são processos, estes confirmam a tese palingenésica do ser, quando nos explica que é um fator psíquico determinante da evolução da involução, no materialismo dialético, negação da negação. Mas antes de prosseguir, façamos algumas breves reflexões sobre esta teoria, chamada negação da negação pela filosofia materialista dialética. Para o Espiritismo, é o conceito de negação que redunda na desordem, no caos, na morte e no nada. De maneira terminante, a negação não é mais do que a base ideológica do existencialismo ateu. Se tudo isto implica o conceito de negação, o materialismo dialético nunca poderá falar de uma verdadeira negação de negação, por lhe faltar uma ideologia transcendental, que dê sentido e finalidade à existência ao universo.
Sua interpretação da história sempre se faz no conceito de negação, já que sua própria ideologia é uma consequência da negação de toda a teleologia espiritual do homem e do mundo. Nenhuma ideia ou sistema que não aceite o espírito, como expõe a filosofia espírita, poderá aspirar a uma posição verdadeira ao conceito de negação, visto que este não é mais do que um encontro com o nada. A negação é uma propriedade do nada, e uma real negação da negação só poderá efetuar-se sobre o fundamento da vida eterna e da concepção de um homem infinito. Então, destruir a negação nas coisas é trabalho do espiritualismo espírita, e não do materialismo dialético, assentado sobre a ideia do nada e da morte definitiva do indivíduo, isto é, sobre o conceito de negação, dentro do qual cabem todas as formas ideológicas que se opõem à vida e à evolução palingenésica. Se, como afirma a dialética materialista, todas as coisas são processos, necessariamente a identidade e coesão das mesmas para que se mantenham, devem corresponder a um número psíquico, já que não pode haver processo se não houver antes harmonia no formal. Consequentemente, a matéria, para estar submetida a processos, deve ser conduzida por algo, e esse algo não é mais do que o espírito absoluto de Hegel ou o dinamopsiquismo de Geley. O materialismo dialético silencia a este respeito. Não explica nada sobre esse fator essencial, que mantém o processo formal das coisas. E é aqui que a realidade do fenômeno metapsíquico se impõe, e por ele fica demonstrado que o universo é o que Geley chama de dinamopsiquismo essencial. É este fato que renova a filosofia idealista por meio do perispírito, órgão psíquico do espírito, através do qual o absoluto de Hegel deixa de ser um puro ideal sem realidade alguma, como dizia Geley ao apreciar a dialética hegeliana. Se todas as coisas são processos, como afirma o materialismo dialético, o próprio homem resultará um dinamopsiquismo individual, cuja natureza o revelará como um ser palingenésico. É aqui que se nos apresenta o processo dialético de tese, antítese e síntese, concordando admiravelmente com a trilogia espírita de nascer, morrer e renascer, verdadeiro fundamento da negação, ampliada pela tese palingenésica de evolução de involução. Mas, para explicar claramente essa lei dialética, será preciso interpretar o ser como uma tese essencial que, segundo a filosofia espírita, contém o universo inteiro, e que começa o seu desenvolvimento no inconsciente das coisas, até chegar, mais tarde, ao grau de consciência. Este estado alcançado pela tese do ser se transformará mais adiante, no contrário de seu primeiro período evolutivo, isto é, negará sua condição anterior ao penetrar na de antítese, que representa uma etapa mais desenvolvida que a primeira, até situar-se na de síntese, resumo superior de seus dois tempos primitivos, e tudo isso nos dará o seguinte: o presente é o que não existia ontem, mas esse ontem é a negação da qual surgiu hoje, logo, deste hoje resultará a negação da qual surgirá o amanhã. Nisto consiste, pois, a lei chamada negação da negação ou evolução da involução, a interpretação espírita que nos mostra agora o desenvolvimento palingenésico como um processo dialético do ser. Assim, vemos como o homem, ao nascer, é uma entidade espiritual de natureza dialética, chamada a desenvolver-se continuamente através do processo histórico. Pelo exemplo seguinte, vejamos como se desenvolve a lei denominada a negação da negação. Tomemos um grão de trigo, o qual representa a tese. Que faremos, para que esse grão de trigo se torne o ponto de partida de um processo de desenvolvimento? Enterramo-lo, e isso determina a etapa de antítese, ou de encarnação do ser. Que sucederá então? Assistiremos à negação do grão de trigo, para que nasça a espiga. Primeira negação: o grão de trigo desapareceu, mas se transformou numa planta. Esta planta cresceu e produz grãos de trigo, como é natural, e depois morre. Segunda negação: a planta desapareceu,
depois de reproduzir o grão de trigo que a originou. Não nos esqueçamos, porém, de que não produziu um só grão de trigo, mas uma grande quantidade, que inclusive poderá suscitar novas qualidades. Transportada a ideia do processo dialético para o desenvolvimento do ser, vemos que esta negação da negação só poderá efetuar-se pela parte psíquica de sua natureza, que permitirá essa transformação. Estes processos dialéticos, que têm a virtude de revelar novas qualidades nas coisas de acordo com a filosofia espírita, explicam o desenvolvimento do dinamopsiquismo essencial, mediante a evolução da involução, isto é, a essência evoluída, fazendo desenvolver a essência ainda não evoluída. O estado de antítese, ou de encarnação do ser, Galeno o apresentou do seguinte modo: tudo ocorre como se cada existência terrestre, cada objetivação orgânica, ou, podemos dizer, cada encarnação, seria para a atividade do ser uma limitação no espaço e nos meios, seria como uma sujeição a um trabalho limitado e especializado, a um esforço quase exclusivo, em uma única direção. Por último, a antítese, ou estado de encarnação do ser é, como bem disse Gelei, um processo de análise. É, acrescentava ele, a subdivisão da consciência em faculdades diversas, e do sentido único em sentidos múltiplos, para facilitar seu exercício e promover seu desenvolvimento. Como se verá, nesta limitação espiritual aparece o que se chama a etapa de antítese do ser. Esta antítese consiste em não poder lhe recordar o passado nem estender a visão além do físico e, ainda mais, em não dispor das faculdades metapsíquicas que o espírito possui em forma latente. Tudo isto corresponde ao que se chama antítese do ser, dado que o mundo físico é como uma negação do mundo espiritual, receptáculo maravilhoso onde o indivíduo guarda todos os valores de sua evolução. Impulsionado o ser pelo processo dialético, entrará no seu terceiro tempo, sua existência de síntese. Esta síntese está baseada na dialética da desencarnação ou da morte, representa a reunião de todas as faculdades espirituais numa só, é o que se chama, na linguagem espírita, estado do ser desencarnado. Este estado, disse Gelei, constitui uma espécie de produto sintético dos elementos diversos das personalidades anteriores. Em resumo, a desencarnação é um processo de síntese orgânica e de síntese psíquica do ser. É nesta unidade, em que a tese e a antítese do indivíduo se transformam em uma síntese, que se opera na consciência por causa da desencarnação, que o espírito se sente em toda a sua plenitude. Porque é nesta síntese que os valores humanos se convertem em valores divinos e onde se reconhece que a raiz de todos os fenômenos sociais e morais está no mundo espiritual. Nesta análise sobre os três tempos dialéticos do espírito, podemos notar a profundidade da dialética hegeliana, destacando-se, em compensação, a limitação ideológica do materialismo dialético, no que respeita ao homem, ao considerá-lo, como faz o existencialismo ateu, um ser para a morte e para o nada eterno. Entretanto, o marxismo pretende refutar ideologicamente o pensamento existencialista, sem levar em conta que seus princípios estão baseados, também, sobre o nada do ser. Para a filosofia espírita, o processo histórico é produto da ação do espírito e não o resultado dos modos de produção. Por conseguinte, ela não admite uma evolução exclusivamente material. Esta concepção é também sustentada pela lógica formal, na qual os seres e as coisas aparecem em estado imóvel e de repouso. Esta tese, porém, é inadmissível num tipo de materialismo considerado dialético, cuja doutrina sustenta que as coisas são e não são ao mesmo tempo, pela razão de que tudo está em perpétua transformação e que o movimento é que dá impulso aos fenômenos materiais. Sobre este ponto, convém fazer algumas reflexões. Se o movimento da matéria, de acordo com Georges Plekhanov, destacado expositor do materialismo dialético,
é a base de todos os fenômenos da natureza, e se as moléculas da matéria em movimento, ao se unirem umas às outras, formam determinadas combinações, que são os seres e as coisas, se estas combinações se distinguem por uma solidez menor ou maior, e existem durante um tempo mais ou menos longo, desaparecendo finalmente, para serem substituídas por outras. Isso que é eterno é somente o movimento da matéria e a matéria em si como substância indestrutível. Podemos formular as seguintes perguntas: que maravilhoso demiurgo é a matéria, para possuir tantas propriedades, e o que é o movimento em si mesmo? Do ponto de vista espírita e metapsíquico, a matéria é uma objetivação que se traduz em movimento, mediante uma perimatéria, a qual é a força que dá conformação e existência à matéria, mas nunca à matéria em si. O materialismo dialético, ao conceber o movimento como qualidade da matéria, admite a possibilidade de um princípio psíquico, já que o psíquico não é mais do que movimento, como por ele atribuído à matéria. Daí que a filosofia espírita sustente que não podemos admitir nem o materialismo nem o espiritualismo puros. Foi Gelei quem disse que tudo nos induz a crer que não há matéria sem inteligência, nem inteligência sem matéria. Esta é a razão pela qual o espiritismo pode oferecer um campo de reconhecimento entre materialismo e espiritualismo clássico. O mesmo Gelei, para confirmar esta asserção, escreveu o seguinte: desde o momento em que, na teoria espírita, espírito, força e matéria estão sempre juntos e são inseparáveis, e que não podemos e não devemos supô-los com vida própria e isolados uns dos outros, a doutrina espírita pode ser desde logo admitida, tanto pelos que fazem da inteligência um produto da evolução avançada da matéria, como por aqueles que sustentam não ser a matéria nem mais nem menos do que uma manifestação do espírito. A força, para Gelei, nas duas hipóteses, constitui o princípio intermediário a que chamamos perimatéria. Pelo exposto, deduz-se que a filosofia espírita pode ser aceita, em seu aspecto palingenésico, tanto pelo pensamento materialista como pelo espiritualista, desde que o espírito fosse a causa de um movimento ascendente do universo. Em consequência, poder-se-ia dizer que o materialismo só é admissível em sua concepção mecanicista, mas nunca do ponto de vista materialista dialético, o qual se baseia na lei do movimento e na dinâmica do universo, germen de uma possível entidade inteligente. O que não deveriam ignorar os materialistas dialéticos é que o conceito de movimento traz como consequência um conceito idealista da natureza, quando se reconhece o movimento como a origem das formas. O movimento levará sempre a um espiritualismo dinâmico, o que nos faz reconhecer que o materialismo histórico, para permanecer como um verdadeiro materialismo, não devia adotar a dialética de Hegel, já que ela, queirase ou não, desembocará numa concepção idealista do homem e da vida. A filosofia espírita apresenta ao materialismo dialético uma interpretação nova do espírito, baseada na teoria do perispírito, mediante a qual demonstra a substancialidade do ser e da ideia, antes considerados como puras abstrações. Por isso, disse Gelei, a noção do perispírito suprime a grave objeção, feita continuamente ao espiritualismo, quanto à dificuldade de conceber a própria alma sem nenhuma forma definida. Com a teoria do perispírito, o movimento, como as formas materiais, resultam numa consequência da vida universal. Com ela aparece uma teleologia do ser, sendo a dialética a causa da expansão psíquica dos seres, e o perispírito receptor da força e da inteligência. O materialismo dialético não conseguiu jamais explicar como se produz na mente do indivíduo a pantomnésia, isto é, a conservação da individualidade e das recordações. Porque, se o processo dialético é também mental, em virtude de que princípios a memória registra as impressões do mundo exterior e permanece inalterável a consciência do indivíduo. Além disso, que ciência misteriosa protege o pensamento, se o movimento renova totalmente e tudo é e não é ao mesmo tempo.
Porque, se ninguém se banhará duas vezes no mesmo rio, a inteligência continua sendo a mesma, sem esquecer suas aquisições e conhecimentos. Em uma palavra, quem preserva a coesão individual e a memória, se tudo está exposto ao processo dialético? Eis aqui, pois, os pontos capitais a que o materialismo histórico deverá responder. O Espiritismo pode solucionar o problema, dizendo que o ser espiritual se mantém inalterável em meio ao processo dialético, devido ao perispírito, no qual se resumem toda a sua inteligência e sua individualidade. O ser, com efeito, sustenta-se no perispírito, órgão que não pode ser alterado pelas leis do movimento dialético. Como veremos, esta interpretação do homem sobrepuja completamente a interpretação materialista da história. Assim, já não é somente o fator econômico que determina as condições políticas, artísticas, religiosas, e outras da sociedade, pois nelas intervêm também os elementos espirituais. Porque, se a vida espiritual do homem dependesse exclusivamente dos modos de produção, não existiriam espíritos com sentido de justiça, a inteligência estaria ao nível das formas imperfeitas da sociedade. Não obstante, as formas capitalista e socialista são a consequência de estados de consciência, respondendo a 2 graus de evolução intelectual e mental do indivíduo. Estes 2 graus de evolução deveriam explicar-se pelo estado moral do perispírito, base de todas as sensações do ser, e pelo maior desenvolvimento palingenésico do homem. Se é certo que os modos de produção aperfeiçoam e ampliam a técnica, vemos, entretanto, que os referidos fatores são incapazes de criar no organismo humano novos membros, que o indivíduo pudesse utilizar em seu proveito. Esta impotência dos modos de produção permite à filosofia espírita estabelecer a seguinte conclusão. Se a mão foi o primeiro instrumento do qual se valeu o homem, em sua luta pela existência, este mesmo fato nos indica que é sempre a ideia, ou o espírito, que rege a realidade objetiva, por intermédio de um órgão material. E é isto, para sermos mais explícitos, devemos acrescentar que não foram as forças produtivas da economia que desenvolveram as mãos no indivíduo, mas o próprio poder de materialização do ser, já que os modos de produção em nada alteraram as formas anatômicas do homem. Podemos dizer que as formas orgânicas do indivíduo não foram tocadas pelo processo dialético da economia, o que nos mostra a existência, na natureza humana, de um princípio psíquico que não poderá ser alterado por nenhuma espécie de influências exteriores. O desenvolvimento ou aparição de asas nas espécies voláteis não tem origem de caráter econômico, mas corresponde apenas a uma finalidade do perispírito desses seres. O aparecimento das faculdades metapsíquicas na espécie humana não se deve tampouco a qualquer tipo de determinismo econômico. Seu desenvolvimento corresponde a fatores espirituais que o homem traz em si mesmo, e que irão aumentando à medida que ele avança através do processo palingenésico. Entretanto, os fatores econômicos são elementos que podem influir indiretamente sobre o desenvolvimento metapsíquico do homem. Por isso, em seu aspecto social, a filosofia espírita revela um sentido nitidamente socialista. Um povo economicamente pobre não poderá desenvolver com facilidade o sentido psíquico da vida espiritual, não terá oportunidade para isso, visto que a pobreza sempre engendra raquitismo. O desenvolvimento de qualquer faculdade metapsíquica nos homens e nos povos requer a organização de uma sociedade próspera. No sentido econômico, as nações pacíficas e felizes são as que mais prontamente se aproximam das realidades do mundo invisível. O materialismo dialético deverá reconhecer que a vida do homem tem uma finalidade transcendental. Desse modo poderia conter, como parece desejar, os erros do existencialismo. Porque, se o homem e o cidadão, a sociedade e a história, não possuem uma suprema teleologia espiritual, de nada valerá um esforço para instituir na Terra uma sociedade sem classes. Se o homem, repetimos,
É um ser para a morte e para o nada. Como admite o existencialismo ateu, pouco importa que existam ou não classes exploradoras, pois tudo há de terminar na gélida noite do sepulcro. Em compensação, se o ser é uma individualidade espiritual para a vida eterna, poderão justificar-se as diversas lutas em prol de uma sociedade justa e perfeita. A filosofia espírita, que experimentalmente pode provar a existência imortal do espírito, é uma vigorosa ideologia que poderá inspirar a todo homem que se sacrifique pelo bem e pela igualdade. Se o materialismo dialético quer enveredar por este novo caminho da filosofia e da ciência, deverá espiritualizar suas conclusões e reconhecer que, nos diversos processos da evolução, todo princípio material tem seu espírito, e todo princípio espiritual tem sua matéria. Desta aproximação entre o material e o espiritual surgirá a mais extraordinária das revoluções, que dignificará o homem, como em nenhum outro período da história. Capítulo 6. A realidade viva do pensamento espírita. 1. Necessidade ideológica do estudo da filosofia. É indiscutível que, para o estudo do novo espiritualismo, faz-se necessário conhecer os princípios essenciais da filosofia. Mas por que é necessário este conhecimento? Porque o kardecismo está estreitamente ligado à filosofia espiritualista, sem a qual não poderíamos compreender exatamente os valores e o alcance da teoria e prática do espiritismo. Torna-se indispensável o conhecimento filosófico para a refutação com êxito das falsas imputações feitas ao espiritismo, pelas correntes eclesiásticas e materialistas. Mas o que é a teoria filosófica? Segundo o critério geral, é aquela que abrange a própria essência do conhecimento. Sem uma teoria filosófica amplamente desenvolvida na mente e na consciência, será de todo impossível chegar-se a compreender o sentido real da concepção kardecista. E o que é a prática filosófica? É o ato volitivo de converter a teoria em fatos, mas fatos reais e positivos. Sem a prática filosófica, não haveria uma filosofia objetiva do espiritualismo espírita, nem a ação social e espiritual do kardecismo. Na filosofia, é indispensável conjugar a teoria com a prática. É necessário que o ideal se aposse do real. Do contrário, haveria desvinculação entre o espírito e a forma, isto é, entre a essência e a existência. Mas é exequível a teoria espírita? Sim, a teoria espírita é exequível, porque é uma realidade espiritual, cuja finalidade é ordenar e transformar a ordem perfeita da existência, isto é, da sociedade de toda a humanidade. A prática do espiritualismo, através do kardecismo, é a melhor demonstração da objetividade que se consegue alcançar, com referência à espiritualidade do homem e da natureza. Desta maneira, fica desmentida a negação assacada contra o idealismo pelo materialismo, porém, sempre e quando o idealismo apoiar-se no espiritualismo espírita. É por isso que todo homem ativo deverá conhecer os princípios fundamentais da filosofia, único meio de passar do espiritualismo teórico ao kardecismo prático. 2. Em que se baseia a filosofia? A filosofia baseia-se no conhecimento da essência que informa as coisas, a individualidade e a personalidade do homem. É um método para reflexionarmos sobre a própria existência e a existência dos demais, para observarmos de que maneira essa existência está vinculada ao semelhante e ao dissemelhante, fundando-se especialmente neste fio essencial que unifica todo o existente. É por meio desta noção ideológica que a filosofia espiritualista se fortifica, mediante o kardecismo, passando a ser uma filosofia prática da realidade. A teoria filosófica se transforma em ação e prática da existência espiritual, única forma de evidenciar a convicção ideológica que emana da realidade espírita. A filosofia se torna prática, além disso, ao demonstrar a essência real do ser encarnado e do seu espírito imortal, o que ainda se reafirma pelos fenômenos da mediunidade. 3. O método kardecista como fundamento do espiritualismo positivo.
O kardecismo constitui, no novo desenvolvimento do espírito filosófico, o método racional pelo qual se poderá estabelecer, como já se vem fazendo, a realidade do espiritualismo espírita e positivo.